Nós, em hipótese alguma, podemos nos esquecer disto. José, ele fez parte, teve papel, melhor dizendo, reformulando o pensamento. José, ele teve primordial presença nesse projeto de Deus. Eu acho isso fundamental para a nossa vida de cristãos. Pessoas que vivem, por este exemplo, por esse testemunho, essa entrega total. E olha só, uma entrega sem conhecimento desse mistério de Deus, da maneira como nós hoje queremos conhecer. Eu acho que aí está uma das coisas mais difíceis. Se nós, às vezes, temos consciência de muitas coisas que acontecem conosco e mesmo assim duvidamos, coloque-se na posição de São José. Tente fazer na sua memória um pouco a história desse homem. Veja bem, noivo de uma menina, e a partir daquele momento ele fica sabendo que ela está grávida do Espírito Santo, que ela pode correr vários riscos se isso acaba se espalhando na sociedade, podia ser até apedrejada. E, no entanto, esse homem, com uma certa lucidez, ele assume. Lembra o diálogo com o anjo? José, aquela é a prometida, aquela é a sua noiva. Ou seja, o seu compromisso com ela vai além de um compromisso formal de entrega de dotes e dons. O seu compromisso vai com o coração dessa mulher. E eu acho que a gente precisa restaurar isto ou fazer memória na nossa vida, porque a gente se esquece um pouco dessas coisas. Testemunho é fundamental. E é nesse sentido que nós vamos agora ver um testemunho da irmã Luísa, falando justamente sobre esta intercessão de São José na sua vida. Esse amor com que ela fala, dessa devoção que ela tem por São José. Irmã Luísa, qual é o seu recado para nós? De fato, eu tenho um carinho muito especial para nosso querido São José. Tal ponto que eu escolhi a congregação das Irmãs de São José. Porque eu sinto no São José aquele pai, aquele homem justo, aquele homem honesto e aquele São José que jamais deixou de atender as pessoas. Nós rezamos, lembrai-vos, ó São José, e que nunca se ouviu dizer que alguém tivesse implorado a proteção, não tivesse sido aceito, a graça recebida, porque São José, escolhido pelo Pai do céu, nosso Deus Pai, para ser o pai adotivo de Jesus aqui na terra, pelo fato mesmo, ele foi um homem escolhido, amado pelo Pai. O homem que o Pai do céu deu a ele muito poder aqui na terra, para cuidar do seu Filho Jesus e nosso Senhor, e para também atender todas as pessoas que tanto precisam da ajuda do nosso querido São José. Eu amo muito São José, quero muito bem a São José. Eu invoco todos os dias, aqui perto da minha sala, todos os dias eu chego, cumprimento. Bom dia, São José. Como vai, São José? Fica aqui comigo, fica conosco nessa obra, nessa TV, para que nós sejamos abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São José, rogai por nós e por todas as famílias. Amém. Todas as vezes que nós pensamos em entender o projeto de Deus na nossa vida, eu queria que você guardasse muito isso no seu coração. Todas as vezes que nós tentamos entender o mistério de Deus na nossa vida pela nossa mediação humana, nada vai acontecer, nada. Porque a mediação humana, ela é cega diante da transcendência, diante daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós e que nós não conseguimos traduzir em palavras. Por isso, todos os projetos que nós temos, todas as vontades que nós temos, elas devem e precisam ser colocadas em Deus. E não tentar entender esse mistério de Deus a partir daquilo que nós compreendemos, pela fé que às vezes, da nossa parte, muito simples. Nós sabemos que fé, cada um tem a sua maneira de viver. A fé ela não tem tamanho para ninguém. A minha fé não é maior do que a sua fé, que está aí na sua casa, que participa na igreja de uma pastoral, catequista, independente de que trabalho você exerça. A minha fé não é maior do que a sua.
Fé não tem tamanho diante de Deus. Fé tem alimento, fé tem constância. Mas eu nunca posso dizer que sou uma pessoa mais fervorosa do que você. Senão eu estaria entrando no mesmo problema do fariseu, quando ele e o publicano estão lá no templo e o fariseu se sente maior porque ele é aquela pessoa escolhida por Deus, segundo ele. E, no entanto, Jesus diz que aquilo ali não adianta, não funciona, porque o que importa é o que está no coração. É a forma como se coloca diante de Deus, é a constância diante das tribulações, é a constância diante do sacrifício. Assim a gente prova a nossa fé. E foi isso que o nosso, hoje, eu diria, homenageado São José, o que ele viveu. Acreditando, não só imitando aquilo que Deus pediu que ele fizesse, mas porque ele acreditou. Como Maria, José também poderia ter dito não. Ele poderia ter dito, olha, eu não quero essa missão, não sou capaz dessa missão, não tenho condições de viver essa missão, por isso eu não posso aceitar. Maria que assuma essas consequências, Maria que se entenda com a sua família, que se entenda com Deus, mas eu não estou nesta função, porque não entendo isso, não sou capaz disso. Mas ainda bem que José não disse não, ele disse sim. Ele acreditou, ele voltou, foi até Maria e disse a ela, olha, estamos juntos e vamos viver isso da melhor maneira que nós pudermos. A nossa fé vai nos fortalecer a ponto de fazer com que este Messias, de fato, seja conhecido e amado por todos, mas em primeiro lugar, por nós. Por isso ele assumiu a paternidade deste menino, ele assumiu a vida de educar esta criança na fé. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta para continuar conversando um pouco sobre essa temática e algumas outras coisas que a gente tem aqui guardado para você. Até daqui a pouco.